Fluminense começa hoje a sua caminhada na terceira fase da Copa do Brasil. Fluminense e Aparecidense, jogo de ida da Copa do Brasil, da terceira fase, no Maracanã. É hora da gente poupar o time? Não, segundo o Renato Gaúcho, aparentemente, vai com o time titular. Então é hora de fazer uma goleada. Se Deus quiser, sim. Fato é que tudo que você precisa saber sobre essa partida de hoje você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vem com a gente acompanhar tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Aparecidense. O jogo acontece hoje às 9h30 da noite no Maracanã, a transmissão é só no Prime Video. Nossa transmissão em áudio, com toda a cobertura, não só em áudio, né? Às vezes eu falo transmissão em áudio, a galera deve achar que é uma transmissão que só sai áudio. Não, você consegue ver a nossa cara ali também, nosso react, tá? A gente só não pode mostrar o campo. Mas vem com a gente a partir de 7h30 da noite, 2 horas antes a gente já tá ao vivo no nosso programa de pré-jogo, depois entra a transmissão e nosso super pós-jogo também, com toda a cobertura do pós-jogo de hoje contra a Aparecidense. Como eu falei, o jogo é 9h30 da noite, o Fluminense e a Aparecidense nunca se enfrentaram. O Fluminense, historicamente, tem um bom retrospecto em casa, tá? Pela Copa do Brasil. Só são 10 derrotas como mandante na história, em 83 jogos. A média normalmente é muito boa, né? Bem, obviamente, quando a gente está falando de um Fluminense e Aparecidense sendo uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro, sendo uma equipe de Goiás, né? Para de repente quem não tem informação, jogando Copa do Brasil, já chegando à terceira fase e tendo um prêmio de 4 milhões de reais, né, por chegar ali à terceira fase, tido como algo já muito bom e etc., o Fluminense tem a obrigação de passar da Aparecidense. E eu falo isso daqui e acho que a forma, até como eu tô falando, ela é respeitosa à Aparecidense. Eu vir pra cá e falar pra vocês bem assim, não, veja bem, o jogo é jogado, não vou falar aqui que não tem favorito, futebol quando rola bola nunca se sabe. Aí, meu amigo, é isso aí você poderia estar fazendo um canal, aí isso daí qualquer um poderia fazer. É meio óbvio, né, que qualquer coisa pode acontecer dentro de um jogo de futebol. É meio óbvio que, né, futebol, quando a bola rola, os favoritos, né, podem perder. Isso acontece muito mais do que em basquete, do que em vôlei e outros esportes. Então acho que é até um respeito a gente vir pra cá e falar, gente, o Fluminense não é muito favorito. O Fluminense tem a obrigação de passar da Aparecidense. Como eu falei, um jogador do Fluminense paga a folha inteira da Aparecidense, talvez no ano, se bobear. Então é um time da Série D de franco atirador, né? Eles passaram pelo Votuporanguense, né, na primeira fase, jogando fora de casa nos pênaltis, e passaram do Cascavel jogando em casa, vencendo por 1-0. Já estrearam na Série D, venceram na estreia o Capital, que por sinal hoje pega o Botafogo, e empataram com o Misto. Ou seja, a gente está falando de um time que até parece que fez boas campanhas, né? Mas no Campeonato Goiano quase foi rebaixado. Eles ficaram na última rodada, eles venceram o Atlético Goianiense e com essa vitória acabaram não sendo rebaixados no Campeonato Goiano. Então, hoje, desculpa, o Fluminense precisa resolver tua vida hoje. Não é um Águia de Marabá. Tá, o Águia de Marabá era no nível mais baixo. Também não é um Caxias. O Caxias estava um nível acima. Por questões da Copa do Brasil, a gente acabou pegando um adversário mais fraco numa fase mais adiante. Então, eu só quis reforçar isso algumas vezes. Diz que, olha só, vamos com calma, o Fluminense vai precisar ter calma, o Fluminense não se faz o 4-0 sem ter feito 1-0, 2-0 antes, mas o Fluminense tem obrigação, qualquer que fosse o time do Fluminense que entrasse em campo hoje, teria a obrigação de passar pela Aparecidense. Agora, vai precisar dentro de campo reforçar essa obrigação. Vencer o jogo de hoje não vai anular em nada o jogo contra o Botafogo, tá? Nada. O jogo contra o Botafogo é um assunto que já tinha começado lá atrás no jogo contra o Vitória. Aí pouparam no meio de semana, os titulares não jogaram e nas últimas 2 partidas dos titulares, com o descanso de uma semana, eles tomaram o empate do Vitória no último minuto, apesar do bom jogo, e perderam para o Botafogo sem jogar nada. Renato Gaúcho vai fazer mudanças no time de hoje. Espera-se que essas mudanças funcionem, pelo menos mesmo como um adversário mais fraco. Vamos embora falar do Bola e Campo. Vamos lá, tá? Deixa eu botar aqui na tela as prováveis escalações, tanto de Fluminense quanto de Aparecidense. A da Aparecidense eu confesso que eu me baseei um pouquinho na última escalação deles, né, para poder
pegar ali, não sei se vai ser esse mesmo time titular ou se o treinador vai mexer em alguma coisa. O Fluminense tá aí, ó. Aí você fala, ué, Gabriel, o Fluminense vai jogar com menos jogadores? Não, mas é porque, pelas notícias, o Fluminense vai ter mudanças nessas posições que estão sem jogadores. Provavelmente o time vem com Fábio, Samuel Xavier e Ignacio Freitas mantidos na zaga e na lateral esquerda. Ó quem voltou, Gabriel Fuentes. Deve ser titular, como a gente já informou há mais de uma semana. O objetivo era que ele fosse relacionado para o jogo contra o Botafogo, mas que não entrasse em campo naquele jogo, a não ser que fosse estritamente necessário por uma lesão do René ou algo do tipo, e que voltasse a atuar contra a Aparecidense. O Gabriel Fuentes está voltando hoje, então calma lá, tá, gente? O cara está afastado há quase que 2 meses. Por outro lado também, vamos com calma também na empolgação, porque o Fuentes precisa mostrar futebol contra times de Série A. Até agora ainda não mostrou. Contra times que não são da Série A, times de nível mais baixo, ele mostrou muito futebol. E esse é o ideal, ele só teve chances praticamente contra esses. Então hoje, vamos ver como é que o Gabriel Fuentes vai ter de performance individual. No meio de campo, o Martinelli deve ter ao seu lado, não Hércules, ainda questão do conjuntivite, não sei se vai ser relacionado, e não Facundo Bernal. Provavelmente Nonato estará no meio de campo ganhando essa vaga. Aí sim fomos surpreendidos novamente, né? Nonato ganhou, e eu diria que ganhou essa vaga aí muito baseado no que fez nas últimas 2 partidas que teve chance de jogar, exceção do jogo contra o Botafogo, que praticamente não tocou na bola. Ganso mantido como titular, e aí vai parecer incoerência na minha opinião, mas não é, tá? Eu acho que o Ganso deve ser titular contra a Aparecidense mesmo. E não é porque tá poupando, porque ele não é titular hoje, não. É porque, gente, o problema do Ganso não é técnico. O Ganso é craque de bola. O problema de Ganso não é dinamismo. O Ganso sabe dinamizar um jogo com passes. Não sei se existe a palavra dinamizar, mas enfim. Com passes, acelerar o jogo. O problema do Ganso é físico. E como que vai se resolver o problema físico? Jogando. O Ganso tá sem ritmo, tá sem velocidade, tá sem a agilidade com a bola no pé ele tem. Porque o Ganso não está veloz. Ele nunca foi muito veloz, mas ele está menos do que o normal. E vai ganhar ritmo jogando. E a Aparecidense provavelmente, ou a Aparecidense, né, é a associação. Então a Aparecidense vai botar a bunda na parede, o Ganso vai ter que vir buscar a bola, achar espaço. É o jogo que a gente espera dele. Não é o jogo da linha alta do Botafogo. Esse eu acho que não era indicado para o Ganso, já falei aqui no pós-jogo. Então o jogo de hoje acho que é esse mesmo para o Ganso. E a prova de que o Renato vem com o time titular é que Arias e Germancano estão escalados. E na ponta esquerda, Canóbio perde a posição para o Keno. Acho que, tá? Impressão minha, há uma incoerência aí no Keno ter ficado de fora do jogo, principalmente do jogo contra o Botafogo não ter entrado em momento nenhum. Acho que em relação ao jogo contra o Botafogo, não. E por quê? O Renato Gaúcho já deixou bem claro em entrevistas que ele vê o Keno não como um atacante de atacar espaço, um atacante de velocidade, um atacante de profundidade, que vai pegar a linha adversária bem acima e correr nesse espaço, aproveitar esse espaço. Ele enxerga isso muito mais o Serna do que o Keno. O Keno, para ele, é atacante de furar defesas. Isso ficou bem evidente nas coletivas do Renato Gaúcho. A questão é a seguinte: contra o Botafogo, a gente não precisava furar uma defesa. A linha do Botafogo estava alta. Ele escolheu o Serna. Para mim, um erro, tá? No geral. Mas beleza, já falei muito do jogo contra o Botafogo nos vídeos lá. Agora, em relação ao jogo contra o União Espanhola, o União Espanhola também não tinha linha muito baixa, não. E ele botou o Keno. Ali era um time reserva, e o Keno não rendeu. Vamos ver se hoje, enfrentando um time que deve ter as linhas mais baixas e que vai exigir do Keno um contra um muito melhor, vamos ver se ele vai desempenhar um bom futebol. De fato, não era jogo para o estilo do Canóbio, e não é jogo porque o Canóbio já vem jogando muito mal. O time da Aparecidense tem, tá, escalado pelo Lúcio Flávio, sim, aquele ex-Botafogo mesmo, Lúcio Flávio, treinador da equipe da Aparecidense. O goleiro tá escalado, provavelmente escalado num 4-4-2, que vira 4-3-3, enfim. O goleiro é o Matheus Alves, camisa 94. Lateral direito, Ivan. A zaga com Vanderlei e Lucas Rocha. Lateral esquerda com Xavier. Meio de campo com Diego, Aleph, Caio Nunes, Buba, João Marcos e Stefano Pinho. Curiosidade: Igor Leite é o artilheiro
da equipe da Aparecidense até agora na temporada. Porém, sofreu uma lesão na estreia da Série D e provavelmente não joga essa partida. Igor Leite, ex-base do Fluminense, tem 4 gols. O Stefano Pinho, que é o camisa 29 e o centroavante, também é ex-base do Fluminense, tem 2 gols na temporada. Como eu falei, é um time fraco e frágil, e que se espera é que o Fluminense ganhe de uma maneira assim. Eu falo isso daqui novamente, tá? O que se espera antes do jogo. Se isso não acontecer, é culpa exclusiva do Fluminense. O que se espera antes do jogo, obviamente, é que o Fluminense tente resolver o jogo hoje. E tem qualidade para isso. Agora, se você quer aproveitar para fazer uma aposta interessante ali nesse jogo, eu vou recomendar a super promoção que a KTO tá para essa rodada de Copa do Brasil, tá? Vem só, olha só aqui o seguinte. A KTO tá com ganho extra de até R$200 em apostas nessa Copa do Brasil, ok? A ideia da KTO é o seguinte, que você entre lá, kto.bet, o link tá aqui na descrição para te facilitar, vai na aba promoções, você tem que se cadastrar lá na promoção, tá? E ganhar, procura lá, a promoção ganhe até R$200 extras nas apostas da Copa do Brasil. Clicou em aceito participar, o que você precisa fazer, tá? A promoção vai estar disponível entre essa segunda-feira que passou agora, no dia 28, e a quinta-feira, lá no final da quinta-feira. A regra é a seguinte: você vai montar uma aposta com no mínimo 3 seleções ali. São 3 apostas. Montou uma aposta com 3 seleções, só que tem que ser partidas da Copa do Brasil e a odd mínima de cada seleção tem que ser 3, tá? Fez isso, vai dar aquela turbinada quando aparece ali, uma turbinada de 25% no valor e, com isso, o valor máximo da aposta, que é de R$25, você pode ter uma super vantagem dentro dessa aposta. Agora, para ativar a promoção, como eu falei, você tem que entrar lá na aba promoções, ganha até R$200 extra na aposta da Copa do Brasil, clicar em aceito participar e, claro, dá para você participar lá também e pontuar na Liga do Milhão. Aproveita nessa semana com a KTO, o link tá aqui embaixo na descrição, beleza? A arbitragem da partida será feita pelo senhor Jonathan Beckenstein, árbitro que nunca apitou jogos do Fluminense e que é gaúcho. Tem viralizando uma foto dele com a camisa do Internacional, tá? Só pra falar assim. É um árbitro jovem, não tem nada a ver com o Internacional, apitou alguns jogos do Campeonato Gaúcho, já apitou jogo da Série B nesse ano, Cuiabá e Avaí. Confesso que eu não tenho muitas referências, então... Só lembrando que tem VAR, tá? Não sei se adianta tanto, mas enfim, tem VAR nesse jogo. É isso então, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral aqui pra gente. Estaremos lá diretamente do Maracanã a partir das 7h30 da noite fazendo a nossa transmissão. Tamo junto, até a próxima. Valeu!